O objetivo desse vídeo é passar um pouquinho dos bastidores de como que um atleta de nível intermediário chega a um nível de performance que não somente ele vence uma competição internacional como o Ironman Brasil, porém bate também o recorde da prova e melhora a sua própria marca pessoal naquele evento. Você vai aprender também como que a gente define a estratégia do dia da prova e como que isso vai afetar toda a programação dos treinos, e às vezes inclusive em questões de anos aí. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. O tópico desse vídeo, então, vai ser a história de um atleta que inclusive é o meu primeiro atleta. Eu trabalho com o Leonardo Campos Moreira desde 2005, então já foram aí mais de 15 anos de parceria. E a história do Leonardo é muito interessante porque no nosso primeiro Ironman que a gente fez junto, foi em 2006, ele fez 10 horas e 56, então um tempo razoável para um atleta de nível amador, porém 3 anos depois ele fez 9 horas e 22 aos 40 anos de idade. E a questão é, uma vez que você vence a sua categoria com 9 horas e 22 numa prova full, qual que é o próximo passo, né? Como que você melhora esse tempo que já é um tempo excelente? O que mais você pode fazer além de vencer a sua categoria? Então, 2 anos depois, em 2011, o Léo foi o terceiro melhor amador do dia, venceu o age group da 40-44, apesar de estar 2 anos mais velhos aí, aos 42 anos, e bateu também o recorde da prova com um tempo de 9 horas e 5. Nesse vídeo eu vou lhe explicar todo esse processo, o que a gente fez nesse intervalo aí, desde o Ironman que ele fez quando ele venceu o age group de 9 horas e 22 até 9 horas e 5, qual que é o processo de passar para um atleta que já era bom para um atleta que é o recordista de uma prova. Então, para entender um pouquinho aí, o Léo em 2009 fez 9 horas e 22 nadando ali para um pouquinho acima de 1 hora, pedalou para 5 horas e 10 e correu a maratona para 3 horas e 8. Então, assim, como que você melhora isso, né? Já é um atleta forte aí nas 3 modalidades, bem equilibrado, quase no limite, já tem 40 anos, então tem muito pouco ali margem que você pode trabalhar, já fazia esporte há muito tempo também. Então, como que a gente trabalha isso? Qual que foi aí, com quase que uma precisão cirúrgica, a nossa estratégia e a nossa metodologia de treino? Começando pela modalidade da natação, muita gente vê a natação de uma forma errada, porque se você parar para pensar, a natação é mais ou menos aí 10% do tempo final da prova, então muitos atletas dão somente 10% de importância na modalidade de natação, seja em termos de volume de treinamento, ou então ali de esforço físico, esforço mental. Porém, isso é um erro muito grave, porque os atletas não entendem que em um nível de alta performance, a natação tem um componente estratégico muito importante. Então, no caso do Léo, logo depois que ele fez ali o Ironman de 2009, nós passamos 10 meses focado na modalidade da natação para que ele conseguisse subir um nível. E ele já era um atleta que fazia a natação em 1 hora. Em 2011 ele conseguiu abaixar mais ou menos 4 minutos, ele fez 56 minutos e alguma coisa. Então ele já subiu um nívelzinho. E o que acontece quando você nada com atletas melhores? Primeiro que na própria natação o ritmo é melhor, o ritmo é mais consistente, os atletas têm mais experiência, então eles costumam nadar ali mais reto. E uma vez que você termina a natação, você sai para pedalar com literalmente alguns dos melhores amadores do mundo e com certeza os melhores amadores de Ironman do Brasil. Aquilo muda a dinâmica da prova, você já está na frente da prova, ao invés de tentar ficar buscando ali durante a prova as primeiras posições. Na modalidade do ciclismo, a melhora do tempo foi de mais ou menos 9 minutos, de 5 horas e 10 para 5 horas e 1, e a gente conseguiu isso em 3 partes. A primeira, trabalhando partes estratégicas da prova,
no Ironman de Florianópolis em específico, sempre, todo ano, tem um vento muito forte no final do ciclismo, que é quando os atletas já estão muito desgastados, então ali os últimos 40 quilômetros, então a gente simulava isso nos longos de ciclismo, trabalhando ali uma marcha pesada, um esforço muito alto, às vezes um esforço até de contrarrelógio, depois de fazer um longo aí de 5 horas. Além disso, o segundo ponto foi situações específicas da prova em relação a pedalar a um grupo. É claro que sempre respeitando a questão do vácuo, seja qual for o limite da prova que você está participando, você ainda assim tem benefícios em manter aquela distância legal, aí algumas provas são 10, 12 metros, porém existe uma variação de ritmo dentro do seu grupo e você tem que estar mentalmente e fisicamente preparado para aquilo, porque às vezes o grupo acelera demais e você tem que sair do seu ritmo de prova, você tem que estar pronto para se colocar naquela situação mentalmente e fisicamente desconfortável, sabendo que o grupo depois pode ser que desacelere até demais e depois mantenha ali um pouco a velocidade cruzeiro. Então tem um pouquinho de ioiô ali em relação à sua potência, à sua velocidade durante a prova, por essa questão de você estar pedalando em um grupo e não ali sozinho, simplesmente ignorando tudo e todos à sua volta. E por último, mas muito importante, a questão mental de arriscar mais no ciclismo. O Léo sabia que ele conseguia fazer uma corrida muito forte se o ciclismo fosse relativamente conservador, mas ele ainda não tinha experimentado fazer um ciclismo quase que kamikaze ali. Ele não sabia qual que seria o impacto disso na performance da corrida. Então essa foi a instrução do dia: olha, você já ganhou uma prova aqui, você já tem 9 horas e 22, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, vamos tentar empurrar ali a sua benchmark em relação de performance, vai para cima aí no ciclismo, não preocupe muito com a corrida, se andar andou, se quebrar quebrou, pelo menos a gente fica sabendo qual que é o seu limite. A modalidade da corrida, a melhora foi de 3 minutos, de 3 horas e 8 para 3 horas e 5 minutos, e não teve nada muito de diferente, pelo contrário, a gente inclusive fez uma carga relativamente conservadora na corrida, não fizemos aí os junk miles, né, sai fazendo volume sem qualquer tipo de estrutura, porque um dos objetivos que um atleta de grupo, principalmente aí vai passando dos 40 anos, tem, é manter sempre saudável, evitar o máximo de lesões. Então, no caso do Léo, a melhora da corrida veio de uma melhor forma física na natação e no ciclismo, que permitiu que ele corresse quase que igual, aí um pouquinho mais rápido que na prova anterior. Um outro componente muito importante para um atleta desse nível é a questão da recuperação, tanto sobre a dieta e quanto ao sono. O Léo é um atleta que ele é muito sincronizado com o próprio corpo, ele tem muita atenção com a dieta que ele faz, ele é dono de restaurante, então ele sempre foi muito cauteloso em fazer a ingestão dos melhores alimentos em relação a qualidade, quantidade, ter muito cuidado aí com o que ele usaria de combustível ali para os treinos. E tem a questão do descanso também, além do sono, é claro, o Léo é um atleta que faz massagem, faz fisioterapia, então tem toda uma estrutura e um cuidado a mais com a recuperação. Não é só lá e treinar lá suas 20 qualquer coisa horas por semana e depois comer qualquer coisa e dormir ali mais ou menos. Não funciona assim, a parte da recuperação é muito importante também. E agora que vem a minha pergunta, né? E aí, qual que é o próximo passo? O Léo hoje já tem mais de 50 anos, ele tem um sonho ainda em chegar entre os 10 aí, quem sabe beliscar uma medalhazinha no Campeonato Mundial de Ironman. E como que a gente está planejando esse próximo ataque? O Léo é um atleta que fez a primeira maratona aos 16 anos de idade, ele já corria maratona para baixo de 4 horas. Então ele tem muito histórico na corrida, o que é um ponto bom, porque ele tem uma biomecânica muito boa, ele sabe ouvir o corpo muito bem. Ao mesmo tempo, a gente tem que manter um cuidado aí para que ele não se desgaste demais e não acabe se machucando, porque é uma coisa que acontece com muito mais frequência à medida que os atletas passam aí dos 50 anos de idade. Então o objetivo do Léo, o programa de treinamento que ele está agora para um dia ter uma oportunidade de pegar um pódio no Campeonato Mundial é correndo menos e continuando a trabalhar na natação e no ciclismo, porque essas duas modalidades não tem como dar muito errado. São as fraquezas ainda que ele tem, então ele está trabalhando nas fraquezas, que são modalidades que não vão fazer com que ele machuque
e ele vai economizar ali as milhas da corrida, né, os quilômetros corridos para os blocos finais preparatórios antes da prova classificatória do Ironman e assim também antes do campeonato mundial do Ironman. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima e bons treinos!